Vamos lá. Divida um cabelo em 50 mil partes. E se cada uma destas 50 mil partículas pudesse ser usada para curar doenças? Na UFG, pesquisadores desenvolveram um estudo sobre o uso de nanopartículas no combate e tratamento do câncer. O professor Andres Bacuzes, do Instituto de Física, e a professora Elisângela Silveira Lacerda, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Eles vão falar sobre esta técnica. E o professor Andres, olá professor Andres, olá professora Elisângela, é um prazer tê-los aqui com a gente. Você está aqui. Obrigada. E você que assiste ao Viver Ciência, a partir de agora, juntos vamos entender como as nanopartículas podem auxiliar no tratamento de tumores. A produção da nanopartícula tem algumas etapas. No Instituto de Física, as moléculas são criadas. Em seguida, entra a participação da biologia. A equipe analisa os efeitos do que foi produzido em laboratório. Então nós verificamos através dos experimentos que foram realizados aqui no laboratório que as nanopartículas, só elas em contato com essas células, não têm nenhum tipo de efeito. Elas não são citotóxicas, elas não matam essas células que cultivamos aqui no laboratório, nem as normais e nem as tumorais. Só que o efeito da nanopartícula magnética só acontece na indução de calor pelo campo magnético, que aí sim nós temos de fato a terapia de magnetohipertermia. Portanto, a nanopartícula magnética somente não tem nenhum efeito terapêutico. Isso com base em outros dados da literatura e também com os dados obtidos já pelo grupo de pesquisa. Assim como também, se promovermos simplesmente o aquecimento na região do tumor, nós não teremos o efeito desejado, que é de redução tumoral. Nós precisamos unir as nanopartículas magnéticas com o aquecimento local para termos de fato a terapia de magnetohipertermia para o tratamento do câncer. As nanopartículas são diluídas em água. O resultado é um líquido concentrado de metais que será injetado no tumor, conduzido como um ímã. A estabilidade é porque é o seguinte, as partículas elas tendem a aglomerar e descer, como se fosse uma areia em água. Então, quando você joga areia na água, ela fica um tempo suspensa e depois ela desce tudo profundo, né? A análise das nanopartículas acontece na Faculdade de Física, através de equipamentos de alta resolução microscópica. Depois do processo de síntese, nossa etapa vem a caracterização do material que foi sintetizado. A gente precisa conhecer as propriedades físicas, mais especificamente as propriedades estruturais e magnéticas dessas partículas. A partir do conhecimento dessas propriedades, nós vamos entender qual é a eficiência desse material no combate do câncer, no caso, no aquecimento da partícula, e também nós vamos poder comparar essa eficiência com os modelos teóricos que a gente tem, que no caso é a parte de modelagem da física. Injetado o líquido no animal, acontece a etapa de superaquecimento das nanopartículas, o que possibilita a morte do tumor cancerígeno. Células tumorais, elas têm uma tolerância à superelevação da temperatura maior do que células sadias. Isso significa que células tumorais só começam a morrer com o aumento da temperatura num intervalo de temperatura da ordem de 43, 45 graus Celsius. Isso para células sadias já é um prejuízo tremendo. Pense em uma febre no corpo humano de 43 graus Celsius. Então, nós precisamos provocar essa superelevação de temperatura apenas no tecido tumoral. Nós temos que garantir, com a nossa técnica, que células sadias não sejam prejudicadas pela ação do campo magnético alternado. Ou seja, nós não queremos superelevar a temperatura no tecido sadio. Nós queremos superelevar a temperatura apenas no tecido doente. E a partir de agora vamos começar a entrevistar, a conversar com nossos participantes de hoje. Professor Andres, primeiramente com o senhor, o que são nanopartículas e como elas podem ser utilizadas no tratamento do câncer? Então, nanopartículas são partículas extremamente pequenas na escala nanométrica, que é uma escala que é o equivalente ao seguinte: pensa na Terra. Se você divide a Terra 1 bilhão de vezes, dá uma bola de futebol, né? Que tem mais ou menos 1 metro. Se você dividir de novo 1 bilhão de vezes, você vai ter uma escala que é um nanômetro. Então nós trabalhamos com pequenas esferinhas, como se fossem esferinhas, que são as partículas, que têm uma escala de 1 a 100 nanômetros. E elas são utilizadas no tratamento do câncer de diversas maneiras. Você pode fazer com que essas partículas sejam guiadas, né,
para a região do tumor e lá liberem um fármaco, ou elas mesmas podem agir contra o tumor. E, na verdade, a conversa de hoje é justamente sobre uma maneira de agir com essas nanopartículas num tumor. Exatamente. Vamos falar agora a respeito, professora Elisângela, dessa integração científica. Como a física e a biologia estão caminhando juntas neste processo? Bom, Bruno, tudo iniciou com os modelos que a gente vem trabalhando, né? Na minha área específica, eu trabalho com a biologia experimental oncológica e o encontro com a física, com o professor Andres, realmente iniciou com ele precisava do método, né? A técnica, um modelo com animais tumorais, e nós trabalhamos com células tumorais e modelos em animais camundongos, o qual transferimos o câncer, né, o modelo de câncer no crescimento do tumor em animais. Então foi um convite do professor Andres para participar da rede de nanotecnologia, ao qual fui convidada, e iniciamos isso muito bem, muito tranquilo. Então, um completou o outro, né? Foram uma parceria muito interessante. A biologia, o que ele precisava da técnica e eu trabalho com busca de novos fármacos para o tratamento do câncer. Então, sempre tenho buscado a quimioterapia e, nesse caso especificamente, a nanotecnologia veio assim como inovadora nas nossas pesquisas. Nosso bate-papo está apenas começando, viu? Continue com a gente e ainda hoje vamos entender como e por que a nanotecnologia pode se tornar uma alternativa para pacientes com câncer. Ciência viva quando a gente busca novas tecnologias com ela, né? Busca até desenvolver o país, né? Através da ciência. Então, eu acho que por conta disso, né, a ciência é fundamental